Eliminação de Giovanna aconteceu, Graciane foi pro quarto secreto. Se você não viu, a gente comentou tudo sobre o último paredão, esse terceiro paredão da temporada do BBB 25. Tá no último vídeo e agora a gente vai repercutir o que aconteceu de madrugada. Sim. Porque podemos falar que Graciane é nossa colega de profissão. Sim. Virou comentarista do BBB. Exatamente, eu tô gostando. É uma frase ou outra? É uma frase ou outra, mas tá. Ela fica. Mais xingamento, mais É mais xingamento. Xingamento mas... e choro. Sim. Ela chora e sim, xinga. Mas ela se envolve. Se Igual a envolve. gente aqui. Tá assistindo o BBB com áudio e imagem desde ontem. Uhum. Isso aí não parou. Então eu acho que ela Sim. vai continuar assistindo tudo que tá acontecendo. Sim. E fora a Graciane, tem um pessoal lá dentro da casa já batendo cabeça, porque, mais uma vez, o discurso do Tadeu serviu. Serviu e Não também é? deixou as pessoas com interpretações, assim, sobre o jogo. Eu acho que a parte que ele fala, em que a pessoa o paredão não é sobre só o momento, mas sobre todos os dias ali dentro, todo mundo entendeu. Agora as outras coisas também, cada um vai interpretando de uma forma, né? Tem coisas que ele desenha, que ele praticamente desenhou naquele discurso, mas as pessoas ainda recusam acreditar. Sim. Sim, tem Às sim. vezes sim. Mas o negócio é que mexeu principalmente com as pessoas. Diogo foi uma pessoa. Aline. Aline. E a Vamos gente ver. vai comentar sobre isso. Então já deixa seu like, seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Estamos fazendo live, estamos fazendo vídeo. Aliás, hoje tem live às 19 horas. Ai, que legal. Já tá até aqui no canal ali programado, já ativa a notificação da live, já deixa o seu like pra não esquecer. E a gente se encontra às 19 pra poder comentar tudo o que aconteceu durante o dia. Bastante que eu tenho que desabafar, tá? Eita! Eu tenho coisas pra falar. A gente sempre tem, né? Sempre tem. A Graciane observou bastante durante o dia. A câmera que ela fica, ela não pode escolher a câmera, parece, né? Igual quando a gente assiste no Globoplay, que a gente pode escolher. É o que eles mostram. Sim. Mas geralmente é a câmera principal. Sim, onde mas tá acontecendo as A coisas. internet observou um momento que pode ter sido coincidência? Pode. Só que ela tava ali na frente, aí ela falou, cadê o Diogo? Aí a câmera cortou pro Diogo, que tava em outro cômodo. Coincidência? Coincidência? Lógico que não, Que né? isso? É o Golden mexendo aí todos os seus Isso. pauzinhos pra tentar fazer o jogo acontecer. Uhum. A gente sabe que Graciane e Giovanna cresceram nos últimos dias, mas também quando todo mundo ficou sabendo que elas tinham chance de ir pro quarto secreto, o público já ficou, a dinâmica vai flopar. Aham. Então eles estão tentando de alguma forma mostrar pra ela toda a situação. Inclusive, a eliminação da Giovanna acontece com o Tadeu falando pras duas que a Giovanna foi eliminada e a Graciane foi pro quarto secreto. Então a Graciane não sabe se por um acaso o voto do povo foi pra mandar ela pro quarto, se foi pra eliminar a Giovanna, Sim. o que aconteceu. Uhum. E quando ela retornar, provavelmente as pessoas também vão pensar sobre isso. Sim, né? O mais provável que eu acho que esteja na cabeça dela, embora ela não tenha verbalizado, é que ela acha que ela tá num paredão, que ela entrou num paredão falso, porque é o que a gente tem de referência dos outros programas, né? E é um paredão falso, mas de tabela, não por ela, mas pela eliminação da irmã, né? Sim. Graciane, que além de falar cadê o Diogo e a câmera aí pra ele, também recebeu, o Kaique tinha até comentado no último vídeo, Olha lá, gente. um bowl cheio Olha de lá. ovo de codorna. Isso é ovo de codorna ou é ovo mesmo? Eu acho que é ovo de codorna, porque eu tô comparando com o tamanho da lata. Nossa, mas Olha lá, ó. é uma codorna grande, é um Sim, ovo grande. Ficaram 3 dias no Projac descascando esse total aí. Agora- Porque ovo de codorna é chato de descascar, né? Agora uma pergunta que eu faço é, se fosse outro participante, teria ovo de codorna? É quase que o Golden falando pra ela assim, estou te dando o que você pediu, você me entrega o que o Tadeu te falou. Você tá achando que foi privilégio? É claro que é privilégio. Uhum. Eu nem acho que assim, é no sentido, eu acho que qualquer pessoa, se a Giovanna fosse, porque não tem nada de comida que a gente lembre tanto quanto o frango e o ovo pra Graciane, A né? Graciane, sim. Mas assim, com certeza é esse lance, né? De Sim. tipo, é o que a gente comenta sobre o programa. As coisas que vão acontecendo, eles vão percebendo que é. E aí, eu acho que isso infla também o ego da Graciane, Sim. né? Porque ela vai falando, deixar ovo de codorna. Me mandaram pra cá. Então eu quero ver como vai ser esse retorno dela. Sim, a produção já sabe que é um tipo de comida que ela gosta, é isso que você quer falar, né? Isso. E se fosse você ali, o que a produção colocaria? A pra produção ia colocar uma batata frita, ela ia colocar pão. Vários tipos de pão. você? Comida mineira. Comer feijão tropeiro. Eita, é verdade. E pra você? Eu ia falar também. Comida mineira. É? Um tutuzinho. Você ia querer também um estrogonofe que a gente sabe. que Fricassê. Não custa nada. Depois da eliminação, as pessoas ficaram recalculando rotas aí. E tem um primeiro momento da Aline com o Vinícius em que eles estão ali fora, eles se abraçam. A gente chegou a comentar sobre esse momento no vídeo anterior, porque o Vinícius olha pra ela e fala, você sabe o que fazer já, né? O que tem que ser feito. E aí a Aline diz que sim.
Então você percebe que existe essa questão de assim, você entendeu o que o Tadeu quis dizer. O Tadeu traz no discurso, a gente também fala sobre todo o discurso no vídeo anterior, se você perdeu, mas ele fala muito sobre essa questão de não separar o jogo do pessoal, porque quando Sim. você elimina alguém, não é só jogo, você também destrói o sonho dessa pessoa. Já dizia Patrícia Leite, destrói os corações me Quem destruem. cava cove cai, destrói os Exatamente, corações. lá do É BBB verdade. 18. O que o que Vinícius queria falar aí pra ela é amiga agita. Não era? Amiga agita. agita. Amiga Era agita. meio isso que ele queria. Depois, então, a gente vê o Diogo e a Vilma comendo na xepa, enquanto a Renata e a Eva estão ali no VIP. E o Diogo tava. É interessante, porque ele fica muito pensativo sobre o discurso, né? Sobre o que foi falado. Todas as pessoas da casa ficam, na verdade. Ficam, Mas a sim. gente sabe que as pessoas que estavam mais em evidência nesses últimos dias são as que pensam mais. Ainda mais porque o Tadeu comenta que a Graciane e a Giovana tipo assim, apareceram mais nos últimos dias. E elas tiveram um embate direto com a dona Vilma e com o Diogo. Então isso fica na cabeça dele. Apesar delas terem sido eliminadas. Será que quando ele fala que não adianta só os últimos dias, então será que os últimos dias delas foram certos aqui? Será que o que elas falaram sobre mim foi certo e elas só não ficaram no jogo porque elas se movimentaram pouco? Então ele fica com isso na cabeça, né? Pelo menos é o entendimento que eu tenho. Sim. E aí ele vira ali pras meninas e tenta entender o que elas pescaram sobre o discurso. Sim, eles ficam interessados em saber, né? Tanto é que a Vilma tá ali comendo, quando a Renata vai falar o que ela acha, a Vilma petrifica, prestando atenção assim, sabe? Aí o Diogo pergunta pra elas. A gente fica tentando decifrar as mensagens que o Tadeu manda, mas uma coisa que ficou latente foi em relação a ele falar que foi por muito pouco. Aí a Renata fala assim, pelo fato delas terem se posicionado, foi o momento que elas protagonizaram, por isso não estava definido, é isso que o público quer que você se posicione, fale, hable. E aí então você vê que a Eva dá essa opinião. Aliás, Eva e Renata foram ali pra fora conversar, e a Graciane junto com a gente vendo todas as imagens pela televisão, e elas começaram a falar muito sobre prioridade de voto, inclusive sobre elas estarem sozinhas no jogo, e se elas tiverem alvo, elas não são prioridades de ninguém. Que é aquilo, né? Ao mesmo tempo que você não está num grupo, é muito bom pra você observar o jogo de fora, mas depois de um tempo, isso acaba... Consequências, exatamente. Consequências. Você fica ali com a guarda baixada. Mas assim, até no grupo, você também não tem tanta certeza que isso vai acontecer. Só se teu grupo tiver em voga de, tipo, pegar uma liderança e pega um anjo junto. Não, mas eu falo assim, por exemplo, ontem a gente... ontem não. A gente viu já Camila e Tamires sendo defendidas por Graciane e Giovana. E Matheus e Vitória sobrando, mesmo sendo do mesmo grupo. E também tem isso. Porque até num grupo que tem mais pessoas, as prioridades vão ser diferentes. Verdade. Nada é garantido. Verdade. Mas você não ter se inserido em nenhum lugar te deixa mais fragilizado no jogo, né? E é isso que elas vão falar. E depois a gente vai ver que vai ter um momento aqui em que elas vão pro quarto do líder e conversam com os meninos do Fantástico mais abertamente sobre jogo. E aí a Eva fala que elas conversaram com o Matheus e com a Vitória, que sentiu uma energia melhor. Eles que já tiveram alguns embates, né? A Renata até disse que a Vitória tem uma energia muito similar à delas. E aí, né, eu fico até pensando assim, então será que o estranhamento que acontece é justamente por isso, né? Por serem tão parecidas? Sim. E aí elas voltam a comentar sobre a Camila e a Tamires estarem tentando buscar novos integrantes. Lembra que isso foi um papo no almoço do Big Fone? Sim. Elas voltam a falar sobre isso ali do lado de fora. Depois a Graciane vai assistir essa cena que é da Aline e do Diogo conversando ali na parte externa da casa. E eles estavam falando sobre as coisas, sobre o discurso do Tadeu. Aí a Graciane já olha e já fala assim, 7-1. Ela já olha e fala 171. Não é possível, ela fala muito 171. Ela fala desse jeito enquanto os dois estão conversando. Sim. Aí eu vou fazer a Aline, você faz o Diogo. A gente fica procurando decifrar as coisas que são ditas e pra cada um bate de um jeito às vezes. E acabam todos se identificando de alguma forma, em algum ponto. Com o passar do tempo, a gente vai ter cada vez mais noção de como as coisas estão. Hoje, de todos os dias, foi o dia que deu pra ter um pouco mais de noção. Nos outros não tinha como avaliar.
Aí o Diogo vai e continua comentando. Mas acho que algumas coisas podem ter pesado. Aí a Graciane fica lá no quarto. Quais coisas? Tipo assim. Ah. Aí ele continua. Em relação à decisão, aos últimos acontecimentos podem ter pesado. Você percebe que nessa hora a Aline já tá muito pensativa e ela quer tentar entender o que o Diogo tá pensando. Então ela sempre Sim. devolve uma pergunta. Aham. Ela nunca complementa o que ele fala. Exatamente. Sabe? Como se ela dissesse assim. É muito parecido com um papel, por exemplo. É óbvio que não é isso, né, gente? Mas é muito parecido com o papel de um terapeuta ou de um analista. Que quando você vai fazer uma pergunta, ele te dá uma devolutiva pra que você fale a resposta, o que você tá pensando. E ela você fica vai se meio... aprofundando. E uma hora você pode entrar em contradição. Ou então é mais fácil de entender o que ele tá pensando quando ela faz isso, Sim, né? eu acho que ele tava indo por um caminho de tentar colocar panos quentes na situação e fazer ela não refletir tanto. Eu acho que nesse momento específico, ele tava tentando entender o que ela tava pensando, enquanto ela tava tentando entender o que ele tava pensando. Tá. Sabe? Boa Era também. assim, o que o Tadeu do discurso falou pode ser pesado. Aí ela joga pra ele, aí ele joga pra ela. Sabe assim? Ah, tá. Eu acho que nesse momento é tipo assim, deixa eu ver se ela por um acaso entendeu. E ela pensando, deixa eu ver o que ele entendeu. Eu não li desse jeito, mas eu acho que o seu jeito faz mais sentido. Porque o que você falou, eu acho que vai acontecer daqui a pouco. Aham. Quando a Aline começa a ir pela casa conversar com outras pessoas. Que ela vai na rodinha. Que é quando o Diogo começa meio que tentar tirar ela dessas conversas, sim, né? É a sim. leitura que a gente faz. Aí o Diogo diz então. Em relação à decisão, aos últimos acontecimentos, pode ter pesado. Em que sentido? No resultado pra elas. Positivamente ou negativamente pra elas? Tá vendo? Ela fica tentando. A questão da mentira é algo que me pega bastante, eu não sei. Aí a Graciane fala lá do quarto, não quer se comprometer. Aí a Aline continua. Eu acho que você pode, em relação a isso, ter interpretado errado. Independente de como tenha sido, você pode não ter recebido bem algumas coisas que foram faladas pelas meninas. Mas o posicionamento delas foi muito claro. E a partir do momento que todo mundo, ela meio que assim deixa entender, todo mundo entendeu a mesma coisa, né? A partir do momento em que todo mundo se posiciona diante de uma determinada situação de maneira similar, é porque aquilo realmente ressoou de uma maneira expressiva. Aí, olha pra você ver, agora ele joga a pergunta pra ela. Você tá falando sobre o quê? Sobre o fato de você não ter me defendido no confessionário e elas terem defendido isso. Mas elas não defenderam isso lá dentro. Mas não tô falando delas terem defendido isso, até porque eu votei nelas no confessionário. Então elas não teriam que ter me defendido lá dentro. Você sim. Mas Aline, a gente vai ter que voltar no mesmo assunto. Mas eu não quero voltar nesse assunto. Eu te expliquei o meu lado. Eu entendo, mas você falou sobre isso. Mas eu tenho certeza. Não, mas eu não Mas tenho. eu não tenho certeza de nada. Sim, mas a minha concepção é que a Graciane e a Giovana não foram erradas nesse posicionamento. E aí a Aline completa que, pelo que ela entendeu, o discurso do Tadeu deu a entender que foi acirrado. É sinal que o protagonismo que elas tiveram ontem foi algo muito significativo. Ou seja... Então, mas o Tadeu não fala a palavra acirrada, mas você percebe que muitas pessoas da casa entendem dessa forma. Entendem. Que é como se o paredão tivesse sido acirrado. Sim. Mas o que eu acho que o Tadeu quis dizer é que o posicionamento delas nos últimos dias fez elas crescerem no jogo, né? Sim. O que eu acho que a Aline levando pra esse lado, assim como muitos outros, que foi muito acirrado, é sinal de que lá fora o público tá dividido. Então pode ser que eu não tenha que confiar tanto em você assim. Tem uma questão aí mesmo. Ao mesmo tempo que o Diogo já fala, eu entendo. Ele fala, mas eu não tenho certeza de nada. De repente, o discurso dele de ter muita certeza do que aconteceu lá começa a ser mais assim. Diluído. Porque ele começa talvez a se questionar de tipo, será que eu não entendi errado mesmo? Né? Que é o que acontece com o Diego, por exemplo, quando ele diz que ele não riu do Ed da Raíssa e os Joões falam que ele riu. E aí chega um momento que ele começa a se questionar, será? A gente até comentou isso, né? Eu acho que isso acontece com o Diogo nesse momento. Eu acho que ele começa a pensar assim, gente, será então que eu entendi errado? Não foi dessa forma? E aí você percebe que o discurso dele é menos incisivo e mais tentando entender o que o Tadeu falou, né? Aí, então, a Aline vai ali pra dentro da casa e começa a conversar com a Camila, com o Matheus, tá sentado ali. E ela falando sobre que ela tem sentido que a atmosfera da casa tá diferente depois da eliminação da Giovana e da Graciane. E aí ela vai e começa a chorar, porque ela se sente culpada de ter votado nelas. Como se, de alguma forma, a saída delas tivesse relação. Até porque, como... elas tomam um partido em relação à Aline e a Aline vota nelas no confessionário, ela se sente culpada. E aí o Matheus fala pra ela, não, isso é o público que decide e todo mundo vai ter que passar por isso e tudo mais. Quando ela tá chorando,
o Diogo chega e ele fica em pé, observando assim, parado ali, observando o que estão falando. Sim. Tá o Vinícius, a Aline, a Camila e o Matheus. Sim. A gente vai ver que esse é o momento, daqui a pouco isso vai acontecer de novo. Ele postura dele de chegar na conversa e ficar observando assim, né? Ele chega, fica parado e fica observando calado. Uhum. Aí ele abaixa, pergunta pra Aline, né, se tá tudo bem e tal. E ela fala que tá. Aí ela se levanta, eles dão um abraço. E aí ele olha pra Aline e pergunta pra ela assim, vamos sair um pouco lá fora pra você respirar uns 5 minutos? Aí ela fala, não, eu tô bem, pode... Aí ela fala, pode ser depois? Ele fala, pode, claro. Você já percebe que ele já tá querendo... tirar ela dali. Continuar uma conversa com ela pra que também... Ele não, porque ele não são aliados dele. Ele não vai chegar, sentar na mesa e falar, eu também vou participar desse papo, né? Sim. Mas ele tá preocupado com o que tá acontecendo. Enquanto isso, depois, ele acaba tendo uma conversa com... os meninos acabam abraçando a Aline ali, consolando ela. E o Diogo tem uma conversa com o Diego Hipólito, onde ele fala sobre a situação do confessionário. Então você percebe que, assim, ele sabe que ele precisa falar com alguém a versão dele. Sim. Como as pessoas da casa, o Mike, o Gabriel e o João, eu acho que eles estão lá no quarto do líder. Ele não tem acesso lá nesse momento porque ele não é do VIP. O restante da casa que tá ali não são aliados dele. E aí quando ele encontra o Diego ali, ele vai falar. Ele fala, nesse dia eu não fiz a melhor escolha. Eu já falei pra caraca sobre isso. E o que eu poderia fazer era pedir desculpas. E enfim, é isso. Então você percebe que já é o discurso dele já tá mais ameno porque ele tá preocupado, claro, né? E aí o Diego diz pra ele. É um dia depois do outro. Lembre-se que tem tempo pela frente. As pessoas todas estão assistindo. Tenta se reconectar com a sua espiritualidade, paciência. Eu sei que você tem. Erros e acertos são propícios. E o Diogo completa. E tem hora que a gente vai errar, acertar. E isso faz parte. Diogo e Diego que tem uma proximidade muito sobre afetiva nesse lugar de acolhimento um com o outro, né? Porque o Diogo fez isso com o Diego num determinado momento. Depois o Diego fez isso com o Diogo depois do Sincerão. Sim. Então eles têm esse lugar de sempre conversar sobre isso. Tem essa proximidade. O Diogo, então, sobe e vai falar com a mãe dele, lá no quarto fantástico. E a Graciane tá escutando tudo. É quando o Diogo vai comentar sobre a mensagem do Tadeu. E aí ele fala pra mãe dele. A mensagem do Tadeu mexe com todo mundo, né? Ele falou, agora tô falando pra todo mundo. Que tem um momento no discurso que o Tadeu direciona, né? Pra todo mundo. O que a Aline tá falando é que elas disseram que a Giovanna e a Grace disse que eu não defendi ela em nenhum momento. Aí a Graciane tá assistindo e ela fala, não. Tipo assim, ela confirma que não. Lá do quarto secreto, né? Aí o Diogo continua. Só que quando a gente entrou lá, a gente não entrou falando o nome deles. A gente entrou falando Camila e Tamires. Elas falaram o nome dos Joões. Como a gente já tinha aquela configuração, na hora ali de decidir tudo muito rápido... Aí a Graciane vai e fala, é tudo muito rápido, meio que falando isso. E aí o Diogo fala que ele não lembra de tudo. Agora já vai perdendo a certeza das coisas. Gente, mas assim... Porque ele lembrava de tudo. Não é sobre defesa ou não, mas eu também... Eu não ia lembrar de tudo a partir do momento que eu saísse de lá. Eu ia sair sem certeza nenhuma. Mas depois que você tem uma certeza e que você começa a perceber que talvez não seja aquilo, você fica na dúvida. E aí tem uma questão, eu acho, tanto pessoal quanto do jogo, dos dois misturados, como o Tadeu disse, sabe? Eu acho que ele fica com muito medo de tipo assim, será que eu realmente ouvi coisas que não eram? Ao mesmo tempo que ele percebe que o jogo dele talvez não esteja sendo tão bem visto aqui fora. Sim, e né? que talvez o melhor que ele pode fazer é dizer que não se lembra mesmo. Né? E aí ele fala isso, ó. Eu não lembro de tudo, e quando conversei com a Aline lá embaixo, ela disse, você mentiu porque disse que me defendeu. Mas eu falei, eu te defendi lá dentro? Eu acho que eu falei pra ela. Aí a Graciane, acha. O que eu lembro é que eu falei com a Aline... É que a gente entrou lá falando o nome das meninas. A Graciane falou que não, aí a Giovanna falou o nome dos Joões e eu falei que não. Uma delas sugeriu que a gente protegesse uma dupla. Já que ela falou o nome dos Joões, eu falei, não, eu protejo os Joões. Eu falei pra Aline, eu errei na régua. Eu errei na régua que eu uso lá fora. E aí você percebe que já tem uma mudança também, né? Porque antes era a Giovanna tinha levantado o nome dos Joões pra serem emparedados. Sim. Agora já é assim... Elas levantaram o nome dos Joões. Tipo assim, isso também começa a mudar, né? Tinha dito primeiro antes que elas levam o nome do João
E eles enfatizam que é como se elas tivessem só levado esse nome. É, e como se elas quisessem votar neles, Sim. né? Então agora já é uma coisa mais assim, elas citaram o nome deles e eu falei não, já tenho... Você percebe que eles já não têm tanta certeza do que aconteceu lá Sim. dentro. O que também é a questão da adrenalina, né? Uhum. A gente comenta muito isso também. A adrenalina do que acontece lá dentro faz você aprender de determinadas formas. Eu não acho que ele e a Vilma tenham mentido nesse sentido, de verdade. Sim. Eu acho que ali dentro, se você tá muito na adrenalina, numa situação, você vai aprender de formas diferentes o que acontece. Nesse ponto, acho que foi isso Né? também. Nesse sentido. A questão toda, pra mim, é que você, quando você apreende, é também muito complicado você dar certeza, né? É. Porque aí depois... É. Aí a Graciane vai e completa. Ela fala assim: lá fora, não protege a mulher que ele tá, que homem bosta. Eu tô muito acostumada a ser bem tratada mesmo, né, Marcelo Pires? Que é o nome do Belo. Marcelo Pires. Que homem escroto. Então bora botar a mulher que eu tô no paredão pra ela sair. A dona Vilma vai e comenta com o Diogo. Eu acho muito interessante essa fala dela. Ela fala assim, ó. Eu fiquei preocupada, porque eu passei ali e ela tava chorando. Falando da Aline. Sim. Eu perguntei a você e você veio falar tudo de ontem. E é interessante, porque olha pra você ver como ela fala assim. Você tá falando tudo de novo? Entende? Porque o Diogo tá falando tudo de novo, porque ele precisa expressar pro público o que ele tá sentindo. Sim, porque o jogo é um jogo falado. E a mãe dele quebrando o jogo dele. E a mãe dele meio assim, é como se ela falasse, eu achei que isso já tinha passado. Você tá vindo falar tudo. É como se ela falasse, eu tava lá dentro. Eu já sei isso que você tá falando. E aí ela continua. Eu tava pensando que já saiu o assunto de novo ali. Aquela turminha ali só vai botar coisa na cabeça dela. Dizer que é mentira mesmo, que não tem que votar, que não tem que perdoar. Eles fazem pressão. E você percebe que essa fala dela também mexe com o Diogo. Mexe. Porque ele já tá com receio do que tá acontecendo. Dela tá conversando com outras pessoas sobre o acontecido, sobre como ela tem a leitura do jogo e sobre a relação deles. Sim. Então o Diogo desce e vai até a Aline. Só que o que acontece é que a Aline tá lá do lado de fora, conversando com várias pessoas. Tem muita gente ali na área externa da casa, principalmente o pessoal do Quarto Nordeste. Sim. E aí a Aline vai falando sobre o Diogo, ela tá falando sobre ele. Ela diz assim... Eu continuo achando ele um homem extremamente educado, respeitoso, gentil. Não consigo ver que ele seja uma farsa. Mas aqui dentro ele acabou fazendo as escolhas dele. Aí a Camila diz, eu não acho que ele seja isso. Pro jogo ele é assim. Lá fora é outra situação, é outra condição, outra atmosfera. Só que aqui muita coisa pesa e não é só o que eu penso, sinto ou vejo. Muitas outras coisas, conversas que não escutei, atitudes que te leve a ver o que eu não pude ver de uma maneira abrangente. Aí a Camila vai dar a leitura dela sobre o jogo do Diogo. Ela fala assim, minha leitura do Diogo é que eu não vejo ele como uma pessoa má. Até porque eu não conheço ele lá fora. Na minha primeira semana aqui, quando eu votei nele, eu chorei muito. Porque eu tava com medo de fazer um julgamento maldoso dele. Só que eu consegui entender que existe o julgamento jogador e Diogo pessoa. E não é esse que tô fazendo. Eu acho ele totalmente manipulador aqui dentro do jogo. E ele é uma pessoa mentirosa. E ele mente olhando na tua cara. Quando liga o play, ele liga um personagem que fica incontrolável. E aí a Camila tá falando sobre o Diogo aí. A conversa continua. E a Aline vai e tenta deixar claro pras pessoas ali que o choro dela lá dentro, na cozinha, não era sobre o Diogo, mas sobre a Graciane. Sim. Ela fala, só pra deixar claro, o motivo de eu ter chorado ali não foi em relação ao Diogo. E aí ela vai falando sobre isso. O que eu tinha de chorar em relação a ele ou a situação em si já foi. Hoje foi em relação a Gra mesmo. Eu não gosto de ficar bancando a vítima e nem querer colocar ele nesse lugar de um homem que foi cruel, nem nada disso. Ele tá aqui com a mãe dele, então ele tem que ser por ele e pela mãe dele. Mas o jogo sujo, que pode ser entendido como jogo sujo por conta de uma mentira, um mau posicionamento ou não posicionamento, é algo que ele tem que entender que tá fazendo mal pra ele. Mas não tenho que esperar que ele me defenda aqui. Aí ele continua... Muito bom ela pegar esse negócio e falar do nada. Mas o jogo sujo... né? Aí ela se conserta, que não sei o quê. E isso tem a ver já com o que eu tô pensando sobre o que a Aline tá construindo aí. Porque assim, o que você percebe é que ao mesmo tempo em que a Aline fala dele, ela fala bem dele pras pessoas. Tipo assim, eu não acho que ele fez um jogo sujo, eu acho que ele é um homem educado. Mas ela pesa a questão
dele não ter defendido ela lá dentro, Sim. que é o que ela também diz pra ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela também não corta uma relação com ele. É. Fica esse lugar que você não consegue entender o que tá passando na Sim, cabeça dela. Sim. Eu só achei bom porque nesse momento parece que é tipo um ato falho. Tipo, ela tá falando assim, tá falando sobre ele e ela fala, mas o jogo sujo? Aí ela se conserta que ela acabou de falar, entendeu? Aham. O jogo sujo, cadê? Mas o jogo sujo, Ela fala, mais o jogo sujo? que pode ser entendido como sujo por conta de uma mentira, Aham. sabe? Aham. Ela tenta se É consertar verdade, ali. é verdade. E aí, quando ela tá comentando sobre as relações dentro da casa, como isso pode acontecer, que ainda é dentro do assunto do Diogo, o que acontece é que o Diogo que saiu lá do quarto, ele começa a chegar. Ele chega na roda e ele vai e senta de frente pra Aline, tá vendo? Sim. Ele tá bem aqui, a Aline tá do outro lado. E quando ele senta e fica calado e fixa o olhar pra ela. Aí a Aline tá falando, ela para de falar e olha pra ele e fica um silêncio. Que climão. Fica um silêncio. Que climão. Aí ela não gosta da maneira como ele tá ali parado olhando pra ela fixamente. Sim. E aí ela vai e pergunta a ele. Só deixa eu pontuar que isso é muito bom pra você prestar atenção em como a Aline é observadora de uma maneira tipo águia. Aham. Porque ela tá olhando pra Camila. Ela tá olhando pro lado, exatamente. Isso. Ela o tá- Diogo tá aqui. Olha aqui, ó, ela olhando pro lado de cá. Sim, o Diogo senta, tipo, aqui. Uhum. E ela olha pra ele de uma maneira, tipo, que ela tá observando que ele tá olhando pra ela já há muito tempo, entendeu? Ela tava falando com a Camila, mas ela já tava prestando Aí atenção quando ela no Diogo. para de falar, ela já olha pra ele, tipo assim, por que Certa. você tá me olhando? E o Diogo Uhum. tava olhando pra ela, calado. Uhum. Aí a Aline vai e fala na frente de todo mundo. Sim, que climão. Eu não entendi a maneira que você sentou aí. Ué, eu tô ouvindo. Ué, você pode encostar, recostar, relaxa. É porque eu já tô subindo, eu vim ver se você tava melhor. Quer conversar comigo? A gente já conversou bastante hoje, eu só quero saber se você tá melhor. É que a maneira que você chegou me chamou a atenção. A sua expressão foi uma expressão... É porque eu tô preocupado. Como que ela tava sabendo a expressão dele se ela tava olhando pra Camila? É. Entendeu? E ela fala, a expressão de quando você... A maneira que você chegou me chamou a atenção. Sim. Né? Uhum. Então, e você percebe que quando ela olha pra ele, ele continua calado e com a expressão também, e ela encara dessa forma. Ai, Aline, tô entendendo tudo. O que acontece depois? O que você tá entendendo? Ah, eu vou falar mais tarde. Não, fala agora! Não, é que ela já construiu tudo na cabeça dela. Ela não tá, eu acho que ela tá só se fazendo. Em que sentido? Sabe quando, deixa eu ver um exemplo. Mas você sabe quando alguém na novela, pega esse exemplo, alguém na novela precisa desmascarar uma pessoa que fez alguma coisa, Aham. só que ela não pode bater de frente com essa pessoa? Aham. Por exemplo, a mocinha quando sabe que o vilão fez alguma coisa, só que ela ainda tem que fingir que ela não sabe, porque ela precisa de prova pra poder desmascarar ele em algum momento, sabe? A gente tá trazendo. Ele trouxe mocinha e vilão, não necessariamente são porque eles, são só mocinha veio e esse vilão. exemplo Tá? de novela que é um clássico. Mas é quando assim. a pessoa dá uma corda pro outro pra ver até onde ele vai Uhum. dessa forma. Ela meio que tá entregando nas mãos do público. Pra mim, é meio que isso. Só que ao mesmo tempo, quando ela entrega demais na mão do público e não toma uma posição muito certeira, Uhum. o que o público pensa disso? Também tem esse lance. Sim. Se o público sim. pode pensar que assim, espera tem aí, eu esse não tô lado. entendendo o seu jogo. Você tá querendo dizer pra mim uma coisa, mas você vai lá e abraça ele. Tem esse lado. Mas ela me deu. Ela tem me dado ultimamente vários indicativos, principalmente hoje, essa madrugada, quando ela teve isso que eu considero um ato falho, de falar o jogo sujo. E depois ela tenta se consertar o jogo sujo pra quem tá vendo. Uhum. Alguma coisa assim. Só que ela já tinha concluído que era um jogo sujo. Aham. Os momentos que ela questiona ele, essa olhada que ela observa ele Um olhar periférico. mesmo né? conversando com a Camila, ela sabe de que maneira que ele tava. A maneira como ela confronta ele na frente de todo mundo, tipo, você não me intimida. Eu tô te observando, sabe? Ao mesmo tempo que ela não verbaliza muito isso, sabe? Uhum. O que eu acho que pode ser extremamente confuso, mas assim, tendo que fazer uma leitura do jogo dela pra eu poder entrar nessa cabeça e entender Aham. alguma coisa, eu vou por esse caminho, sabe? E por que acontece agora também. Porque o que acontece? O Diogo tá com medo. Tá. Ele chega e ele tenta o tempo todo, de alguma forma, tirar ela dessas rodas. Isso vai acontecer de novo. Ele depois. Porque ele fala assim, eu não quero conversar, a gente já conversou bastante. Uhum. Mas o que acontece? Ele se aproxima, eles se dão as mãos. Aí o Diogo olha pra ela e diz que ele tá preocupado, né? Uhum. Ele olha pra ela e fala, tá melhor?
Aí a Aline diz. Tava refletindo algumas coisas, mas em relação a Gi e a Grace mesmo. Aí ela, fiquei preocupado. É que da maneira que você sentou ali... Aí ele fala assim, é porque eu desci e falei, deixa eu ver como ela tá. Eu não ia ficar, eu vi que você tava falando e eu parei. Eu sabia que vocês estavam aqui. Na hora que eu subi, eu vi que vocês estavam, mas vim pra saber se você tava bem. É que você tava com essa expressão assim... É que eu tava preocupado com você. Eu vim aqui e vi que vocês estavam em reunião... E falei, vamos lá, e quis saber de você. Se não fosse aqui, ia ser em outro lugar. Ia bater lá no quarto e perguntar, tá melhor. É como se ele dissesse, eu sei que vocês estavam numa reunião, mas eu não vim por causa disso. Onde quer que você estivesse, eu iria até você. Tá vendo? E ela bate muito na tecla da expressão dele. Ela bate, eu acho que ela tá dizendo isso pro público, sabe? Entendo. Quando ela fala, você tava com uma expressão... Ela só não usou o que eu acho que tava no subtexto dela, que era, você estava com uma expressão intimidadora. Você tava com uma expressão... Muito séria, muito séria. O que você queria dizer com aquilo? Eu acho que ela tava jogando isso pro público. É, pro público. E mais uma vez, se a gente pensar na conversa que eles estavam tendo no início, que é um jogando pro outro o que o outro tá sentindo e o que o outro tá achando, é como se ela quisesse saber, ele traduzindo essa expressão pra ela ter certeza do que é, né? Sim. E ele fala que tava preocupado. O Diogo, então, chama a Aline pra dar uma volta no jardim e ela vai. É umas coisas assim, gente... Olha, a cabeça não dá pra entender. Só faltou um piquenique. É, o que eu acho que é um grande problema do jogo da Aline, é porque eu acho que o jogo do Diogo, a questão, independente se ele tá jogando, ele joga com o público, a gente já falou sobre isso, e ele verbaliza muito o que ele tá pensando. Ele usa a mãe dele pra isso nessa noite, ele fala com o Diego, e a Aline não. Ela fica muito na dela, aí ela chora, aí ela fala uma coisa com um, fala outra coisa com outro, fala uma coisa com o Diogo. Eu acho o jogo dela muito confuso. Muito confuso. Sabe? Nesse muito sentido. Confuso. É só se você investir um tempo da tua vida pra você tentar entender. Porque ela fala algumas coisas, como você disse da expressão, e ela vai falar alguma coisa agora que faz sentido dentro do que ela está pensando. Sim. Só que assim, ela não sustenta. Porque se ela sustentasse, ela não dava tanta corda. Sim. Ela não ficava tão perto dele. Eu entendo. Mas ao mesmo tempo que ela dá essa corda, olha o que ela vai falar. Ela abraça ele ali no centro. Quando eles se abraçam, a Aline olha pra ele e fala assim, ficou parecendo cena de novela. Aí o Diogo fala, mas eu não tô fazendo cena não. Ele imediatamente fala, mas eu não tô fazendo cena não. Aí eles meio que riem, saem. O Diogo tava falando, ele meio que perde o que ele tava falando. Ele fala, era aqui que eu tava agradecendo outro dia. Eu fiquei aqui agradecendo. Que ele não esperava ele perde as palavras. Que ela fosse falar isso. Sim, ele fica muito confuso. Ela fala, mas ela fala e depois dá um tom de brincadeira pro negócio. Mas você tá entendendo? Você consegue entender eu consigo entender o que eu tô pensando aqui, de pra que lado que ela tá indo? Eu consigo entender. Ela tá mostrando tudo, na brincadeira ela fala, tá parecendo cena de novela, né? Tipo, um pouco naquela coisa do passivo-agressivo, sabe? Alguma coisa assim. Sabe? Da pessoa que... eu não sei se é passivo-agressivo, né? Eu não sei se eu falei... eu acho que não é nesse sentido. Eu acho que é mais no sentido do que você tava falando, sobre ela dar uma corda pra ele, mas também assim, sair pela brincadeira, igual a Delma faz muito, que tudo que ela fala é em tom de brincadeira. Mas nem sempre é só pela brincadeira. Aí foi na brincadeira. Mas quando ela tava falando... Não, é porque eu não entendi a sua expressão ali. Ela não tava brincando. Ela tava sendo mais incisiva, entendeu? Ela dá corda e... pontua uma coisa. Sim. Dá corda, pontua uma coisa. Só que ao mesmo tempo eles sentam ali e aí ela fala que ela queria explicar pra ele, pro pessoal, o que ela tava pensando. Aí ela diz assim... Eu achei legal explicar pro pessoal o que eu tava pensando, porque a minha ideia não é te colocar numa situação ruim. O fato é que você achou que errou, entendeu dessa forma. Que bom que foi algo que eu senti isso também. Que você tinha errado comigo, né? Porque ele já pediu desculpas, então meio que ela quer dizer assim, você entendeu que errou, pediu desculpas e eu também tinha entendido assim, né? Mas eu reforcei a ideia de que você entrou no programa com a sua mãe, e é por ela que você tem que lutar. Assim como eu tenho que lutar pelo Vinícius e por mim. E que as conexões estão aqui pra gente se proteger o quanto der. E que por um momento você acabou, na perspectiva daquele momento, comentando uma falha. Cometendo uma falha. Mas isso não anula o fato de que você tá aqui com o mesmo objetivo que o meu. Então você vê que existe essa conversa aí. Ao mesmo tempo que ela fala algumas coisas, ela vai lá e fala outras... Enfim. Tá acontecendo. É difícil. Agora, durante a madrugada, tem um momento que na área externa tá o Gabriel, tá o Mike, o Guilherme e a Joselma, e eles ficam comentando se esse casal vai continuar ou não. E aí eu faço essa pergunta pra você que está aí do outro lado. O casal
Aline e Diogo vai continuar ou não vai continuar? Hoje tem festa. Hoje tem festa, Hoje vamos tem ver. festa. Ó, o Gabriel acha que pelo que a Aline falou, ela acha que ela não volta. O Guilherme falou que acha que ela também não fica mais. Hoje tem festa e baseado no que for acontecer durante esse dia, essa festa, eu posso mudar tudo que eu falei aqui da Aline não, agora, as tá? opiniões daqui valem 10 minutos. Enquanto o vídeo sobe, já passou 10 minutos. Enquanto ele é já a upado, opinião mudou. então já mudou. Pode ser que sim, né? Sim. Vamos comentar agora o que falaram lá no quarto do líder. Vamos comentar também sobre o quarto Nordeste, porque teve a Camila falando na cara da Vitória que ela acha que ela é um leão no quarto. Mas antes, vamos ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Se você também quiser quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado tem o link. A gente vai amar receber. Sim. Mari Manuel! Oi, Mari Manuel! Manu quer lembrar que estávamos aqui quando tudo era um tédio. Como quando ele e Voz do Além torciam pra Giovana do BBB 24. Era os Vocês dois lembram da Giovana que não fazia uma prova? Contar. Amamos vocês. Um beijo, Obrigado Mari pelo Manuel. carinho, viu? Jéssica Rezende, meninos, que orgulho ver vocês na edição de ontem. Orgulho demais. Orgulho demais. Obrigado por me animarem desde 2020 com a água de separar sabores. Lá do outro canal, né, Jéssica? Gente, pra sim. quem não sabe, a gente falou no último vídeo, a gente apareceu no Fanfic BBB durante o programa ali, a gente tava assistindo. Inclusive, se você quiser ver também, a gente postou a nossa reação, né? Assim, a reação depois de uns 30, 40 segundos, porque primeiro foi... E aí pegou, viu o celular e postamos o trecho que a gente apareceu. Tá lá no Instagram, no @valeapena.oficial. Obrigado, Jéssica. Gabriele. Meninos, sigo vocês no canal principal desde 2020 e fico muito feliz em ver o quanto vocês conquistaram. Parabéns. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Muito obrigado. Laura. Oi, Globais. Que emoção ver o reconhecimento de vocês. Realmente não se trata de números, somos uma família de baldocinhos. Amo vocês. É assim que a gente considera que a gente comentou também, ontem Laura. também, né? Muito obrigado. E a Laura mandou, não sei se é a mesma Laura, né? Mandou outra mensagem. Lindos, curtam sim esse momento. A humildade e o carinho que vocês têm com a gente é o maior diferencial. Estaremos sempre com vocês. Beijo. Obrigado, Laura. Eu espero que vocês estejam sempre com a gente. Sempre com a gente. A gente vai estar aqui sempre com vocês também. Jéssica C. Dei um berro quando vi vocês no Fanfic BBB. Sou baldocinha das antigas e amo acompanhar o BBB com vocês. Muito sucesso, meninos. Vocês merecem. Obrigado, Jéssica. Um beijo, obrigado. Um beijo. E a Fabiana Almeida... Vocês não imaginam como fazem bem pra mim desde 2023. A forma de vocês comentarem o BBB é muito espontânea e respeitosa. Parabéns. Muito obrigado, Fabi, gente. De coração. Obrigado. A gente tenta mesmo trazer esse lugar de diversão, de entretenimento, que é o que o programa é, né? Sim. É um jogo pra quem tá lá dentro e pra gente aqui é querendo acompanhar tudo, ver essas relações, essas complexidades. E tentando tirar reflexão sobre isso também, né? E às vezes tentando tirar até espremer a laranja. Tirar, né? O que não tem. Como dizendo sobre essa edição, o que dizer. Mas agora exatamente. Tá andando o jogo. Tá andando. Inclusive, falando sobre jogo, lá no quarto secreto, a Graciane tem um painel daquele igual tem na academia. Onde tem todos os bonequinhos ali, com os emojis, pra ela poder colocar emoji. Que é uma maneira também de se comunicar com o público, né? Porque pra ela não ficar falando só sozinha, eles deixam ali pra ver o que ela tá pensando. E ela tem esses emojis. Inclusive, teve um determinado momento que ela marcou o Diogo com emoji de vômito. Colocou o emoji de mentiroso ali na Dona Vilma. Aí teve uma hora que ela pegou o coração partido, deu pro Bike e pro Gabriel, só que depois ela tirou. E aí, por fim, ali, durante a madrugada, ela deu um coração pra Camila e pra Tamires, que são aliadas dela ali dentro do jogo, né? Teve um outro momento, falando em Mike, que aconteceu na madrugada, no quarto do líder, em que o João Gabriel falou pro Mike que ele vai ter que encontrar a Giovana aqui fora e que é pra ele ser fiel lá dentro. Respeitar ela lá e tal. Ele falou, lógico, tá maluco. Giovana participou, né, daquele pós... como que fala o nome do programa? Do Gil do Vigor e da Ceci? Entrevista com eliminados? Quando os eliminados saem, né? E aí a Giovana até comentou, a gente viu um pedaço da entrevista que ela falou assim que acha que a carência pode bater e que o Mike pode ficar com a Renata. Mas o Mike tá falando ali que é lógico que ele vai ser fiel a Giovana lá dentro. Vamos ver esse casal que o público chorou muito por ter separado. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente vai ter que se empenhar e destruir outro casal nesse Big Brother, gente. Olha aí. Quando vier aí Maicon e Renata, a gente escolhe quem a gente vai eliminar. Ai, olha. O Mike, gente, inclusive falou que vai sentar com o Gabriel porque ele não quer colocar mais o Diego no paredão.
Então Não é justo que ele tá falando isso, E né? agora, depois do retorno do Diego, Sim. pra quê? Mas corta... Segundo retorno. Corta eles ganhando a liderança essa semana de novo e botando o Diogo de novo. Exatamente. Eu vou te falar. Renata e Eva, que a gente comentou que estavam aí com esse lance de não somos prioridade de ninguém, porque não pertencemos a nenhum grupo. A gente sabe da aproximação que elas têm com o Quarto Fantástico. Inclusive, elas estão no VIP do Mike e do Gabriel junto com os gêmeos. E aí, ali no quarto, elas falaram sobre os alvos delas. Se elas tiverem que colocar alguém na mira do líder, vai ser Vitória e Matheus, Tamires e Camila, Diego e Daniele. Apesar delas terem comentado que não gostariam de votar em Diego e Daniele no momento. Sim. E aí um dos Joões falou pra ela que esse também são os mesmos alvos dele e do irmão. Então você percebe que assim, já tá começando a ter uma combinação maior. Eu acho que esse assunto vai se tornar muito mais latente agora, depois do discurso do Tadeu, do que acontece das pessoas tentarem se proteger o máximo. Sim. Né? O jogo já tem aí, vai completar um mês, já não dá mais pra ficar só a dupla. Acho Ainda que o pessoal mais... já se situou que estão no jogo, né? Precisam. Ainda mais agora que o jogo vai ser individual. Quando eles ficarem sabendo disso, que provavelmente vai ser com a volta da Graciane, aí eu quero ver como que vão pensar. Sim. Teve um momento, inclusive, ali no quarto do líder, que o Mike falou assim, agora é Graça e Giovana voltando do paredão. Brincando. Aí a Renata falou, vocês acham que foi um paredão falso? Eu acho que não. Aí o Gabriel falou, é muito cedo pra ter esse negócio de paredão falso. Muito cedo. Muito cedo. E aí é assim, se teve muito cedo é por quê? Exatamente. É mais um Porque indicativo vocês não estão entregando, meu gente? amor. É tipo isso. E aí o João Gabriel comentou que ele achou que o Tadeu tava rindo demais. Tava muito sorrindo no paredão. E aí ele acha que isso foi diferente dos outros. Aí o Mike falou que também acha que ele tava meio feliz. Aí o João Pedro falou, mas é porque era um embate de dois amigos e tal. Então eles ficam comentando aí. Aí a Renata fala, paredão falso só impacta mais se forem duplas rivais. Tipo, caraca, venci, a dupla pega e volta. Mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre. E às vezes tem que Não é movimentar só porque o jogo. vai ter, às vezes dá errado. Vai uma Carla Dias aí, que a gente não pediu, né? A Graciane da Flopa vida. tudo. Inclusive, se Camila e Tamires estão no alvo de Renata e Eva, elas estão também no alvo de Camila e Tamires. Porque a Camila comenta ali com o Matheus durante a madrugada que a Renata e a Eva não têm coragem de se posicionar, nem não têm coragem de se comprometer com outras pessoas. Os dois concordam sobre isso. E aí a Camila diz assim... Está que nem o Diogo com a Aline. Se você parar pra pensar, é a mesma merda que eles estão fazendo. Pra mim, o jogo delas é igualzinho ao deles. Não se posicionam. E elas são a minha próxima na mira. Na mira. A Camila, inclusive, que durante a madrugada comentou no quarto Nordeste com a Vitória sobre ela achar que o jogo da Vitória é ser leão no quarto. Lembra que a gente tinha falado isso durante a live de ontem à noite? A gente comentou sobre que depois que a Vitória tem a conversa com o Diogo, ela vai na academia, fala com a Graciane e com a Tamires. E aí a Camila fala que ela não quer se posicionar, que ela tem esse jogo. Ela comenta ali com ela. Ela fala que ela lembra quando a Vitória conversou com a Eva e com a Renata, dela seria uma possibilidade de voto. Ela fala, ali tu tava grandona, defendeu a causa, lembra? Aí a Vitória fica sem entender, aí a Vitória fala, sim, mas eu falei com elas no mesmo tom. Aí a Camila fala, você lembra quando o Tadeu falou assim, vocês dentro do quarto são leões e lá fora são gatinhos? É assim que eu vejo vocês. E eu falei isso pro Matheus também, e antes do Tadeu falar também. Aí o Matheus que tá ali no quarto vai e concorda. Aliás, Matheus, que depois na madrugada, depois que a Aline tem a conversa com o Vinícius e que ela vai pro quarto Nordeste, o Matheus vai e comenta sobre eles começam a comentar, o Vinícius, Matheus, sobre a questão de quando o Diogo chegou ali, sentou e ficou olhando fixamente pra Aline. Sim, porque ficou um climão também, todo mundo ficou, o que tá acontecendo? Que eu vou beber uma Sabe água, situação, será que vai chover, né? Gente, será que vai chover? Tá virando, né, o tempo? Foi tipo isso. E aí o Matheus fala assim... Gente, aquela posição não era de preocupação. Aí o Vinícius diz, ele não foi pra perguntar. Se fosse pra perguntar, ele tocaria no seu ombro e falaria, Aline, licença. Aí o Matheus continua, ele não tava preocupado. Ele queria fazer uma cena. Você lida com isso brilhantemente e palmas pra você mesmo. Mais uma vez eu aplaudo de pé, mas todo mundo sentiu o gosto de merda na boca ao mesmo tempo. Assim que ele sentou nessa posição encarando pra você, isso não era preocupação. A verdade é que ele queria te constranger, mas você foi zero constrangimento e constrangeu ele pela atitude dele. Aí a Aline vai e fala, ela reforça que
mesmo que o Diogo tenha errado, ela não quer que ela acha que ele não merece ficar sendo espizinhado. Uhum. E ela diz, naquela roda de conversa que ele chegou, eu tive que me colocar no lugar dele, porque se eu tivesse ido na hora que ele chamou, ele poderia ter ficado com a imagem de manipulador. Mesmo que ele tivesse essa intenção ou não, eu não queria essa imagem pra ele. E aí que é muito contraditório, mais uma vez. Porque ela fala que ela se posicionou pra que ele não ficasse com a imagem de manipulador, mas ao mesmo tempo ela vira na roda e fala, que cara é essa? Por que você tá olhando assim? Você entende? Gente, a Aline é a própria figura de linguagem, né? Ela é um paradoxo. Olha... Gente, o que vocês estão achando? Vocês acham que... Ou não tô achando nada. Qual que é o jogo da Aline, assim? Qual a leitura que vocês fazem até o momento? Qual o jogo? Qual é o jogo? O que ela da tá... Aline? Vocês acham que esse casal vai rolar ainda? Vocês acham que não? Eu tô Vocês me esforçando pra poder entender. Eu também tô tentando entender, gente. Uhum. Mas assim, tá complexo. Sim. Tá complexo. Sim. E aí o que eu digo é o seguinte, que a Aline tem que tirar um pouco da complexidade desse jogo pro público, porque, gente, tudo isso que acontece não dá pra aparecer na edição. Não. A edição vai mostrar trechos. Quais os trechos da Aline que vão? Uhum. Sabe? Qual é a leitura que a edição vai fazer dela pro público que só assiste a edição? Sim. Se quem tá assistindo pay-per-view 24 horas não tá entendendo, imagina a edição Exatamente. de 10 minutos. Hoje tem show de Chitãozinho e Chororó que recebem Sim. Sandy Júnior. Mas antes do show, que é à noite, às 19 horas, a gente vai estar aqui numa live com vocês. Já clica ali na notificação pra não perder. E se por um acaso o YouTube não te lembrar, você às 19 horas esteja aqui pra gente poder fofocar aqui. junto. Que a gente vai amar fofocar com vocês e entender. Vamos ver se durante o dia acontece mais Dá pra alguma entender mais movimentação. alguma coisa, né? Né, Ou vai Graciela? complicar mais ainda. Ou vai complicar mais ainda. A gente continua acompanhando, a gente se vê quando? A qualquer momento. Um beijo.